Céu, conectando. Olha ele aí! Aleluia! Aleluia! Olha o homem aí, gente! O Tudo pior é bom, que Márcio? tudo bem? Você está com uma luz bonita, hein? Tá linda. Eu achando aqui, falei, puxa, eu acho que o Marco vai reclamar que está muito claro. Você está com uma luz linda aí. Que bom que você conseguiu entrar. Estava tendo problemas na Batcaverna? Não, é problema de cérebro mesmo, insanidade. Eu quero pedir perdão aos seus seguidores, porque o esperto aqui mandou uma mensagem para você 15 para as 9, já estou a postos. Aí vi tudo bonitinho, seu Instagram, teclava para cá, botava a câmera, virava para lá, virava para cá, estou pronto. Aí, daí a pouquinho, tá minha mulher lá da sala, Márcio, já estão te chamando, Márcio. Trem desespero, tecla dali, tecla daqui, tecla de lá. Me perdoa, Marco. Nada, estamos aí, Márcio. O pessoal estava ansioso aí, esperando por você aqui atrás. Ó, o Batman e o Homem de Ferro aqui atrás, ó. Muito bem. Muito bom, Márcio. Marco, bom, muito obrigado pelo convite. Tomara que dentro desses 30, 40 minutos que nos restam, a gente possa contar um pouco das nossas trajetórias, um pouco dos nossos trabalhos, né, Marco? Com certeza, com certeza. Marcião, e diz lá, como foi o início aí, rapidamente, para esse pessoal que não conhece a tua história aí. Nós nos conhecemos, gente, só há 35 anos que eu conheço essa figuraça aqui, gente muito boa. 2 gerações já, Marco? É, rapaz, 2 gerações. Eu vou só segurar os comentários aqui um pouquinho para a gente não travar. Ok. Ô, Marco, a minha trajetória começou no pátio da Herbert Richards, em 1973, final de 73. Eu tinha 3 anos de idade. Oh, doce juventude. Cheguei lá no pátio, tinha 330 pessoas, aí foram peneirando, Valdir Fiore, testando todo mundo, sobraram 33. Dos 33, 16 foram selecionados, e desses 16, 14 desistiram. Eita! Eu e João Jaci. Você ainda deve se lembrar do João Jaci, né? Ah, o João Jaci acho que eu não cheguei a pegar, não. Não chegou a pegar? Só as histórias. Aí sobrou apenas Márcio Seixas. Eita, nós. Lá se vão 40 anos. 40. 2 gerações. É. E eu cheguei na dublagem ali por volta de 85, 86, só que eu era já fã do Márcio, de umas coisas que ele fazia na Disney. Ele era o narrador da Disney. O Mundo Maravilhoso de Cores. Ai, que legal. Uma distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia. Um mundo maravilhoso de cores. Versão brasileira, Herbert Richards. Desse jeito, desse jeito. E eu lembro que você fazia um personagem ali, um narrador que falava o touro Ferdinando cheirava as flores. Você lembra disso? O sonho da minha vida era tentar encontrar essa... Porque tudo foi substituído, as mídias foram ficando cada vez mais... Rapaz, aquilo era fantástico. O touro Ferdinando no mês de abril, primavera primaveril no mês de abril, aquilo era fantástico. E aí quando eu entrei na Herbert, uma das vozes que eu queria conhecer, eu falei, eu quero conhecer o cara que faz essa voz. Foi esse aqui, esse cidadão maravilhoso aqui. Quando eu descobri, encontrei ele na Herbert, falei, caraca, é o cara, é a voz do cara. Muito legal. E lá se vão 35 anos. Márcio, me fala aí de outros personagens e depois da caminhada, como é que foi? Graças a Deus, foi muito bem, Marco. O primeiro papel fixo veio num seriado chamado Arquivo Confidencial, com o ator James Garner. Era um seriado policial, de um policial acho que já aposentado, que morava num trailer. E ele resolvia casos, tinha a ajuda do pai dele. E aquilo não foi uma série de grande sucesso. Aquilo passava na TV Globo nas noites de quinta-feira, mas graças a esse seriado, com gírias, inclusive, já bem ultrapassadas, por exemplo, que eu chamava as pessoas, ô Batuta, você tem aí uma informação para mim? Você lembra do Batuta? Ô Batuta. E por causa desse seriado, Marco, eu entrei no mercado de publicidade. Que legal, Márcio. Eu em Belo Horizonte.
né? Eu vim para o Rio de Janeiro, entrei para a Rádio JB. Aliás, foi quase simultaneamente. Eu comecei na Herbert Richards e da Herbert Richards eu dei um pulo até a Jornal do Brasil, já havia feito um teste lá, e o Milani é que disse, é você o mineiro que tem aí um vozeirão que está aborrecido porque não está difícil aprender e tudo. Estou um pouco desmotivado porque o pessoal aí está um pouco sem paciência. Não desista não. Eu estou saindo da JB, você vai lá, fala com ele aqui em Araújo. Cheguei, foi na hora. Boa, garoto. Você já pode trabalhar? Falei, mas agora, onde é que é o microfone? Que bom, que bom. O Márcio, para quem não sabe, locutor da JB durante muito tempo, eu acordava pela manhã com a voz desse cidadão que até hoje está lá, né? Como é que é uma vinheta da JB? Anuncia uma música aí, um Frank Sinatra da vida aí na JB. Como é que era? Frank Sinatra, My Way, JB-FM 99,7 MHz. Yes! JB-FM. Aquela ali eu gostava demais. 19 anos lá dentro, mano. 24 na Everett, 19 dentro da JB. E depois o Márcio foi aí o rei do comercial, né? Da publicidade, com mais uma das vozes mais conhecidas. Muitos anos. Hoje já não gravo tanto, gravo mais vídeos institucionais. As tendências foram se modificando, há muita voz jovem fazendo comercial, e o tempo passou, né, Marcos? A mim já passou. E tem aqueles mais saudosistas, não, essa campanha aqui, vou chamar o Márcio para fazer, mas hoje eu gravo 80% menos do que eu gravava. Porque hoje a publicidade está mais uma coisa mais... eles chamam de jogadinho, né? Mais jogadinho, mais aquela coisa... Não tem aquela coisa do locutor, como era o Vanderlei, de Noel Santana, né? Essa galera da antiga. Márcio, eu me lembro de uns personagens aqui, eu anotei. O Dr. Spock, que você amava fazer, né? No Jornada nas Estrelas, né? Marco Ribeiro. Aqui fala Spock. Conversar com você no Instagram é uma coisa que me causa profunda emoção. Veja como eu estou emocionado. Spock fica aqui, ó, num diapasão só. Ele não pode o Spock é o Nimoy, né? Aquele excelente ator. O tempo todo ele não se exalta. Eu me lembro de uma única cena, Marco, do Spock, perdendo a paciência, ele chora, ele dá soco na mão, ele fica desesperado. Para mim foi tão estranho ver ele fazer isso, porque eu dublei todo o seriado falando assim: Capitão Kirk, estamos na rota errada, por favor, mande consertar. O Dr. Spock quer falar com você. Isso, Capitão Kirk, vamos mexer nas coordenadas, porque o planeta tal está precisando disso e daquilo. O tempo todo. Semanas, meses a fio trabalhando dessa maneira. E aí, de repente ele explode. Aí estava muito estressado. Mas foi difícil. Foi um trabalho muito difícil, porque eu estava engessado, Marco. A recomendação dos trackers, sob a liderança da Cristina Anastasi, era: não mude uma vírgula do texto. E você sabe, Marco, né? Nós somos aqueles dubladores de estúdio, nós não ficamos presos exatamente ao que o texto diz. Dependendo da situação, nós adaptamos o texto, improvisamos na hora. Mas no Spock, você não vai encontrar uma fala minha improvisada. Tem que ser retinho, né? O tempo todo ali, e é engessado, eu não podia sair fora daquele padrão. Legal. Márcio, você tem como virar sua câmera um pouquinho só mais para baixo, porque aqui o seu rosto está um pouco cortado. Agora você está no quadro perfeito. Você está me ouvindo bem? Eu estou achando que o som está baixo. Eu tô ouvindo bem, O pessoal também está ouvindo bem. Márcio, e você prefere fazer mais desenho ou filme? O que você prefere fazer mais? Narrações de desenhos. Adoro. Eu coloquei... Até o ano passado ainda tinha para fazer, foi lá eu esqueci o nome da produtora, ali no Maitá. É para criança. Sara e o Pato. Eu fazendo a narração. Lina Rossana. Aliás, Lina está lá em Campos. Eles estão aqui na live. Eles estão aqui assistindo. Alô, Marco casal. Antônio está aqui.
e a Lina faz a Senhora do Cachecol, que é um trabalho maravilhoso. E a Sara é uma criancinha que tem sempre um pato. Os desenhos, é aquele desenho 2D, sabe? Básico, básico. É uma rodinha, 2 furinhos e um risinho. É um leve movimento aqui, pronto, foi dado o risinho. E ela fala com o pato: Pato, me acompanha, Pato. E o pato faz quack. E eu digo assim: Sara, aonde você vai, Sara? Eu vou passear. Cuidado, Sara. Pode estar chovendo. É maravilhoso. Foi o último trabalho que eu fiz. Mas narração é aquilo que eu amo fazer. Adoro. Amo fazer. Eu tive um grande professor, né, Marco? Foi o Telmo de Avelar. Telmo de Avelar, que foi o nosso grande professor, realmente. Era diretor da Disney, é versionista, né? Um excelente figura, excelente pessoa. Ô Marco, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu estava aqui pensando, nos últimos 2 anos participei de alguns eventos, Araraquara, Santos, isso no ano passado, e eu acho que ainda no ano passado estivemos juntos, não no mesmo dia, eu num dia, você no outro, lá no Ibirapuera, lá com o Rafa Noga. As perguntas que me fizeram nesses eventos me levaram a uma reflexão, que é a seguinte, Marcos. Quando a Miriam Fischer pega uma Brooke Shields da vida, pega um bife desse tamanho, um texto deste tamanho, ela lá com aquela vozinha dela pequenininha, marca dali, marca daqui, diz assim: atenção, vou gravar. E a gente no estúdio ou na técnica vê o trabalho dela, a vontade que você tem é de sair, dar um abraço. Como é que você pode ser tão boa? Ou então, quando a gente faz uma cena engraçada no estúdio e a gente vibra, como foi com Corra que a Polícia Vem Aí. Eu me lembro da dificuldade que eu tive de fazer a cena com o piloto, eu descrevendo, né, o efeito de um peixe podre, né, nos intestinos de toda a tripulação dos passageiros, eu narrando as consequências e o Marco Miranda fazendo as reações, e todo mundo ria no estúdio. A única pessoa que não ria era o Marco Miranda, e aquilo me deixou nervoso, porque eu achei que ele estava danado na vida. Ele voltava e ficava na posição esperando todo mundo acabar de rir. Com tudo isso, Marco, isso é emoção. É um ambiente muito gostoso. Aquilo servia de incentivo para nós e de aprendizado para os novos dubladores. Agora, com a dublagem individual, cadê o nosso calor? A gente perdeu um pouquinho dessa coisa. Para quem não sabe, né, o pátio da Herbert ficava cheio lá e a gente brincava. E eu me lembro, Márcio, tem umas coisas engraçadas. A gente tem 25 minutinhos aí. Eu me lembro do nosso saudoso, querido amigo Turelli, não é? Turelli. Uma vez o Turelli, nosso amigo, ele foi de tamanco para Herbert. Ele arrumou um tamanco e foi, era uma época de tamanco, não sei. Aí junta Júlio César, Mário Jorge, eu não sei se o Garcia estava junto, era uma turma da pesada. Elcio, Hélio Ribeiro, tiram o tamanco dele e jogam o tamanco dele no telhado. E aí, rapaz, ele ficou. Aí arrumaram uma sandália havaiana lá para ele sair. Então era esse tipo de coisa, gente, que a gente tinha na Herbert. Era brincadeira, era coisa desse tipo. E o Márcio falou de comédia. Comédia, dois caras que eu queria que você falasse. É o Leslie Nielsen e o William Shatner, que você dublou comigo lá na Audio News. Uma série chamada Boston Legal. Justiça. Como? Em dobro. Justiça em Dobro, em português, Boston Legal, que esse camarada fazia o William Shatner. É fantástico. E o Leslie Nielsen, que uma das perguntas que temos aqui daqui a pouquinho é essa. Se você já conheceu alguma... Eu conheci o Leslie Nielsen, não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu estava lá nos Estados Unidos com a câmera e de repente ele apareceu. Eu estava numa convenção e ele estava lá autografando um livro, que você dublava magnificamente. Como é que era o Leslie Nielsen, falando de comédia? O Leslie Nielsen é aquele ator que, quando o telefone tocava na minha casa, dizendo assim: Márcio, você está escalado amanhã, você pode, não sei, ver quem é. Leslie Nielsen, pode botar que eu já estou correndo para ir. Se tiver dinheiro, eu quero, porque eu sou profissional. Se não tiver, eu gravo de graça, porque era garantia de diversão. Mas algumas cenas eram complicadas de gravar, porque ninguém conseguia ficar sério. Sabe, Marco?
tudo dele era um negócio muito engraçado. Dentro de poucos dias eu vou postar aquela cena, para mim, das mais antológicas, mais divertidas, dele chegando no hospital com o Nordberg na cama, que foi todo metralhado. Né? E no final, ele, né, a mulher chorando, chorando, e ele fala para o auxiliar dele: vamos embora que eu estou com fome. Rapaz, era de diversão. Dá uma fala dele aí, dá uma fala dele, sem ser essa, uma fala do Leslie Nielsen aí no Academia de Polícia lá no. Morrer de pular de um avião sem paraquedas. É levar uma bolada nos testículos e não dizer nenhum ai. Isso sim é ser macho, é morrer dignamente. Fantástico, fantástico. E o William Shatner, que o Márcio fazia também lá comigo, né? Lá no Boston Legal, que é uma série sensacional e eu sei que você ama dublar esse ator também, né? Adoro. Muito difícil de dublar, porque a articulação dele era complicada, né? Why not? Ele, qualquer coisa que contrariasse e que ele negasse, ele dizia assim, why not? Ele levantava isso aqui brevemente e eu tinha que dizer, por que não? Um punhado de batidas para dizer, why not? Why not? Why not? Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui. Márcio, a Sandra pergunta aqui, qual a maior dificuldade em ser dublador? Qual a maior dificuldade em ser dublador? A leitura perfeita em voz alta. Ô Sandra, quem tem uma boa leitura em voz alta, boa leitura significa entender o que lê, entender o que você está lendo de maneira fluente. Se você tiver um bom conhecimento geral, já é uma boa ferramenta. Se souber um pouco de inglês, o caminho é seu. Claro, não quer dizer que você vai chegar nos estúdios, bater na porta e todo mundo, oba, a Sandra chegou. Não, não é muito fácil entrar. É preciso peregrinação e insistência. Mas de posse desses atributos, pode ter certeza, sim, e com o registro de atriz na carteira de trabalho, pode ter certeza que você tem acesso à profissão. Maravilha. O Gustavo S. Fernandes pergunta aqui, quando vocês, no caso o Márcio, né, descobriu este dom para a dublagem? Quando você descobriu este dom para a dublagem? Eu não sabia que tinha esse dom, Gustavo. A dublagem apareceu para mim em 1960, TV preto e branco, era tudo, nós líamos aquelas letras brancas numa imagem horrorosa, e por fim a dublagem virou um decreto presidencial às pressas. Havia a lei, havia os estúdios, mas não havia dublador, né? Quantos atores famosos aí foram lá para o estúdio dublar? É verdade. Né? Sim. Não, tem uma outra pergunta aqui. Rapaz, as perguntas aqui pipocaram. Alguém pede para você falar aqui, não consegui entender o nome da pessoa, mas sobre o Senhor Incrível. O Senhor Incrível lá dos Incríveis, né? Como é que foi isso, hein? O Senhor Incrível foi um trabalho tão importante para mim. Marco, quem perguntou isso? Você não viu quem foi, né? Não consegui ver aqui quem foi. Eu digo para quem está nos ouvindo agora, Marco, que a maior glória que eu consegui na dublagem foi pela reação da minha neta, que tinha 6 ou 7 anos, quando nós fomos à estreia no cine, num desses Cinemax, lá no Downtown. E ela com um copo de pipoca maior do que ela e outro de Coca-Cola. E ela muito magrinha, né? Cabelinho todo assim, de lado, vendo a cena em que o trem vem disparado e ele fica na frente da locomotiva para parar a locomotiva. Nesse momento eu percebi que ela estava com as perninhas para baixo e a perninha ficou esticada assim, aí eu olhei, sabe? E eu estou só ouvindo o barulho dos dormentes sendo, pela força da locomotiva, empurrando para pá. Aí eu olhei para ela, quando finalmente o trem parou, ela relaxou a perninha, olhou para mim e falou, vovô, você é doido, vovô. Eu falei, mas, meu Deus, isso é a história, vovô, você é doido de segurar o trem.
De segurar o trem. E como é que era uma fala do senhor incrível aí? Como é que ele falava com os filhos lá? Helena, eu só quero saber se ele passou da terceira para a quarta série. Tá bom, se ele não estudou, tá bom, eu vou lá no colégio falar. É só isso que eu quero saber. Se ele passou da terceira para a quarta série, só isso. Não tinha força na voz dele. Eu achava isso fantástico, Márcio. E eu fui ver no cinema, rapaz, você fazendo. Tava todo mundo muito bem, né? A Nádia, puxa, a Nádia fazendo aquela Esse mulher, a estilista. espetáculo. Espetacular. Todo mundo sem. A sua dublagem, né? Todo mundo aqui. Ô filho, não sei o quê. Tudo aqui assim. O Márcio, Fantástico. ele está na repartição trabalhando e uma senhora vai lá com um débito, ela está chorosa porque ela não tem como pagar, ela quer de repente, facilitar o pagamento e ela, não, senhora, ele levanta para mostrar para todo mundo que ele é um funcionário correto. Não, senhora, não, de maneira nenhuma. A senhora tem que pagar. Senhora, a senhora vai lá em cima, procura fulano. Diz a ele que fui eu que mandei, porque aí ele vai facilitar para a senhora. Não, senhora, por favor. A senhora tem que compreender que a senhora está em débito, tem que pagar. Eu amo essa cena, porque é ele, funcionário, mostrando trabalho, mas ao mesmo tempo com um coração derretido de pena da senhora. Eu amo, mas amo essa cena. Que Fora, fantástico. né, pegando o chefe dele pela perna, ele querendo ver o assalto e o chefe, dublado pelo Júlio Chaves. Essa Sim, cena sim. deliciosa. Gente maravilhosa aí da dublagem. Márcio, uma pergunta que todo mundo faz, né? E tem muitas perguntas desse tipo aqui. Qual o personagem que você mais gostou de fazer? Batman. Sem Batman. sombra de dúvida. Por anos a fio, eu achei que eu seria reconhecido pelos trabalhos de narração de Disney. Como eu sempre narrei os trailers e os desenhos da Disney, lá o Blake Todd nunca me deixava participar dos testes de personagens. E eu falava com o Thelmo, que coisa, Thelmo, o Blake não, essa implicância não, ele manda dizer o seguinte, você já é o narrador, fica quieto que já está bom demais. Você conheceu o Blake, não? Não, só de nome. Ele vinha acompanhar as dublagens, ele adorava, porque ia para a churrascaria, ele adorava. Mas dizia, não, ele já é um narrador, não tem que fazer personagem. Tanto que eu não entendo por que é que ele liberou que eu fizesse o Balu da Esquadrilha Parafuso. Como é que era o Balu, Márcio? Eu e Peterson ia, Piquitito, vamos carregar o nosso avião e levar a nossa carga, Piquitito. Ele era pilotava o avião. Então eu achei engraçado. Sabe como foi que eu ganhei esse papel? Eu cheguei no pátio, o Thelmo estava com a fita na mão e falou, eu não aguento mais, o Blake está me levando à loucura. Eu mando teste para o Balu, ele recusa todo mundo, eu não aguento mais. Ele ficou olhando para mim. Vamos fazer uma coisa? Ele está me irritando, eu vou irritar ele. Quer ver? Faz você o teste. Eu fiz o teste, mandou para ele aprovou. Que fantástico, não, que fantástico. Ele aprovou ali. Em seguida, fiz o Senhor Incrível e o último trabalho da Disney foi o Bambi 2. Eu fiz o pai do Bambi. Que legal, Márcio. A Disney marcou muito. Mas você estava falando do Batman, você estava falando desse cara aqui também, né? Só para complementar, eu sempre achei que seria conhecido pelos trabalhos da Disney. Mas, desde que Batman estreou, há 20 anos atrás, todo santo dia eu recebo pedido para fazer voz. Aliás, eu aproveito para pedir a você que segue o Marco, a você que também me segue, que está aqui vendo desse nosso encontro, me perdoe, mas eu recebo pedidos todo santo dia. Olha, manda um alô para minha filha que está fazendo aniversário, manda um parabéns para o meu pai que está fazendo 50 anos. Olha, a minha esposa está se formando hoje, ela ama o Batman. Eu fico com o coração apertado, mas não dá para atender. Se eu for atender, eu não faço outra coisa. Então, me perdoem, mas entendam que eu não teria tempo de fazer isso. Não teria como. É verdade. Eu dedicaria meu tempo só a fazer gravação. Por favor, eu peço a vocês que entendam. Mas o Batman, só para finalizar, Marco, esse fluxo de carinho não cessa. Ele é diário lá no meu Facebook. Disney, não. Dificilmente eu
recebi, por exemplo, manifestações. Ô, Márcio, você fez isso, fez aquilo. Recentemente, recebi uma sugestão. Olha, você podia voltar a narrar os desenhos Disney. Sim, isso aí é um problema da empresa. Eu não chego lá e só quero gravar. Isso é uma escolha da empresa. Mas o Batman, já acabei de gravar tudo, não tem mais nada para gravar de Batman. E todos os dias chega lá um carinho, uma manifestação de carinho por causa do Batman. E como é que seria o Batman? Como é que seria uma fala do Batman espantando essa loucura toda que a gente está vivendo aí? Eu conclamo você a não sair de casa, porque eu posso sair com meu Batmóvel. Se pegar você andando na rua, eu te levo para Batcaverna. E será que você conseguiria me derrotar? Você já imaginou uma luta entre o Homem de Ferro e o Batman? Mano, é pancadaria para todo lado. Com certeza. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou o Homem de Ferro. Muito bem. Então temos aqui dois bilionários, que é o Bruce Wayne, não é? E o Tony Stark. Poderiam dar dinheiro aí para resolver essa questão toda. Márcio, meu querido, né? Podiam dar dinheiro aí para resolver isso tudo. O que você manda de recado aí? A gente, infelizmente, daqui a pouquinho já está tendo que se despedir, porque senão o Instagram corta e derruba a nossa live e a gente não consegue postar. Mas o que você tem aí de recado para essa galera? Uma saudação final aí. Muito bom te receber aqui. Obrigado, Marco. Mais uma vez eu peço perdão pela minha incompetência, o meu mais nervosismo do que incompetência. E eu aqui o tempo todo olhando a sua foto. O Marco falou que a foto ia ficar piscando e mal eu sabia que você já estava chamando, até que minha mulher... E a gente aqui agoniado. Cadê o Márcio? O pessoal aqui. E eu falando, Márcio, não, tá chegando aí. Aí eu cheguei pro Marco Antônio e falei, Marco, dá um toque nele lá para ver se está tudo bem. Obrigado, Marco. Obrigado a vocês todos por aqui, por nos acompanhar e ouvir e participar dessa vivência de dois veteranos da dublagem. Claro, ele chegou depois de mim, mas, meu Deus, com 35 anos de atividade, ele é mais do que ele é ancião da dublagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuem valorizando o nosso trabalho. Dublagem é uma coisa que emociona todo mundo. Há muito preconceito contra a dublagem. Isso sempre me magoou. Mas o fato de vocês valorizarem os nossos personagens, consagrarem os nossos personagens e a nossa interpretação neles, para nós, é a nossa maior recompensa. Eu desejo para vocês paciência, que vocês tenham resignação para a gente sair rápido dessa quarentena e retomar o rumo das nossas vidas. É verdade. Você está quietinho em casa, né, Márcio? Absolutamente quieto. Eu tenho um filho que mora aqui do meu lado, praticamente. Tem a mulher que fala, ele liga para a mãe dele e diz assim, papai está quieto em casa, está absolutamente quieto. Se eu faço menção de eu vou ler, eu ligo para o Ivo, hein? Aproveitando para gravar aí os vídeos, né? Tem aqui, gente, eu vou colocar aqui o Instagram do Márcio Seixas, para você seguir ele. Tem o Facebook, lá onde o Márcio é muito ativo no Facebook também, né? E é um profissional de excelente padrão. E eu lembro, além das narrações da Disney, né? Com relação a o que marcou e marca a vida de muita gente, que era o versão brasileira Herbert Richards, que durante muito tempo você fez. Como era bom fazer aquilo, Marco. Ô, Marco, eu já disse, repito, falarei em todas as ocasiões que houver um microfone para eu falar. Eu não me lembro de ninguém chegando na Herbert assim, droga, tenho que dublar, qual é o estúdio? Nunca. Nós amamos. Mas aquele ambiente que nós criamos ali na Herbert era muito favorável, né, Marco? Era muita padagem, muita brincadeira. Imagina você ter um Hélio Ribeiro ali o tempo todo aprontando com todo mundo. Aquilo era bom demais. O Casarré, Only Casarré, o Casarré, eu me lembrei dele outro dia desse. E as apresentações que eu fazia para o Herbert eram a melhor parte do meu dia. Quando eu chegava lá, tinha lá a relação de todos os filmes. E qualquer apresentação,
numa delas eu falo assim, numa distribuição Screen Gems Havaí 5.0, versão brasileira, Herbert Richards. Era bom demais. Emoção Adorava. demais, né? Emoção. E aí depois eu peguei uma casquinha e ele fez para mim, lá da Audio News, versão brasileira Audio News. Como é que é? Ele inventou uma assinatura especial, que aí você ouve também de vez em quando até hoje. Como é que é? Fiz uma musiquinha diferente assim, versão brasileira Audio News. Ele falou comigo, Marco, eu vou fazer um negocinho especial aqui, Audio News. E até passava no Drake Josh, lá na Nickelodeon, né? Poxa, Márcio, a gente tem tanta coisa para falar, mas é uma pena realmente que o tempo corre demais, né? Foi um prazer ter você aqui. Tá? Saúde para você, sua família, sucesso, bom trabalho, sucesso para você como dublador, como empresário. Você é muito respeitado, muito admirado. E eu estou muito lisonjeado com o seu convite. Beijo. Agora não me enrola, não. Quando é que você vai me dar ok num próximo horário aí? Vou te botar num camarada aí para você fazer um galanzão aí. Como é que é? Fazer o quê? Vou te botar num galanzão para você dublar aí. Não me enrola, não. Meus galanzões já morreram todos, né? Alguns estão vivos. Clint Eastwood, rapaz, esse cara fazendo o Clint Eastwood era brincadeira. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. E estamos aí. Obrigado por ter aceito. Vou fazer um print com o pessoal aqui rapidinho. O pessoal tirar um print nosso aqui. Aê! Márcio, beijo. Boa sorte. E fiquem com Deus.